será que realmente é bom colocarmos casca de ovo nas nossas plantas? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Sejam bem-vindos, esse é o canal Ser Sustentável, eu sou a Vivi e convido todos vocês a se inscreverem nesse canal, deixarem seu like, compartilharem esse conteúdo. Nós aqui buscamos transformar nossas vidas gradativamente, buscando viver de forma mais sustentável. Se você também gostaria de viver de forma sustentável, diminuir o seu impacto sobre o planeta ao mesmo tempo que reduz a sua dependência de tudo que vem de fora, é muito importante aprender a utilizar os nossos recursos o máximo possível. Tá? Então, esse é um dos exemplos, né? O uso que a gente pode fazer das cascas de ovos. Existem vários outros, né? E a gente aqui no canal já viu alguns deles, né? Inclusive, como fazer a compostagem, na qual, inclusive, nós utilizamos as próprias cascas de ovos na compostagem, né? Então, é uma alternativa também. Mas, além de utilizar na compostagem, nós podemos fazer um adubo com ela, um adubo caseiro. E é um adubo que vamos utilizar para fazer a correção da acidez do solo, certo? Então, quando o solo está muito ácido, precisa de cálcio ou calcário, que você pode comprar pronto, inclusive. Mas você pode fazer o seu próprio adubo caseiro, né? Com as cascas de ovo, certo? A casca de ovo, quando você coloca nas plantas, ela vai equilibrar o pH do solo, né? Vai diminuir essa acidez. Mas se eu pegar a casca do ovo como ela tá aqui agora, né? E simplesmente quebrar ela como ela tá aqui, ó. Vou moer ela, deixar ela pequenininha, do jeito que é possível fazer aqui com a mão, né? Desse tamanhinho aqui. Se eu colocar ela assim nas plantas, ela vai ter uma utilidade, mas não para reduzir a acidez, porque até ela se decompor e a planta, o solo, né, no caso, a planta poder absorver esse cálcio, vai demorar muito tempo, mas muito tempo mesmo, né? Então, nesse formato grande assim, ela tem uma utilidade. E quando a gente coloca ela sobre o vaso, como uma cobertura, né? Aí ela ajuda a afastar lesmas. Se por acaso você tem problema com lesmas na sua horta, enfim, nos seus vasos, esse é um formato. Você usa a casca de ovo quebrada em pedaços grosseiros assim, como uma cobertura sobre o solo, né? Vai ajudar a proteger o solo e vai evitar que as lesmas andem, porque quando elas vão andar aqui, essas pontinhas, elas machucam a pele da lesma, então a lesma não vem em vasos que tem as cascas de ovos assim. Então, nesse tamanho, ela tem só essa serventia. Mesmo misturando na terra, ela vai demorar muito para decompor e eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Esse daqui eu tirei, é um composto que eu tirei da minha composteira. Então, quando eu coloquei a casca de ovo lá na composteira, há alguns meses atrás, eu dei uma quebrada nela, ó, ela tá um pouco quebradinha. Mas, ainda assim, todo o restante dos alimentos já foram decompostos, já. Isso aqui já é um adubo ótimo para a gente usar nos vasos, ou nos canteiros. Mas a casca de ovo ainda tá bem íntegra, durinha, inclusive. Se a gente aperta aqui, você consegue ouvir ela estralando. Então, ela demora muito para decompor. Mas para a gente aproveitar a função dela, de equilibradora de solo, né? Todos os nutrientes que ela tem a oferecer, né? Ela fornece também potássio, manganês, mas principalmente o carbonato de cálcio, né? Que é o equilibrador. Para que as plantas consigam absorver esses nutrientes, a gente precisa reduzir muito o tamanho dessas casquinhas aqui. Não dá para ser desse tamanho. Então, o que a gente vai precisar fazer é triturar essas casquinhas aqui no liquidificador, certo? Triturar bastante para que ela vire um pozinho. Aí sim a gente consegue colocar, e como ele já tá com o tamanho bem reduzido, um farelinho mesmo, aí fica mais rápido e fácil das plantas absorverem, tá bom? Então agora a gente vai fazer isso. Mas antes da gente triturar isso aqui no liquidificador, vamos conversar sobre o que você precisa fazer antes desse estágio, que é o seguinte. Cada vez que você usa um ovo, você vai lavar as cascas e deixar escorrer um pouquinho. Eu vou juntando elas nessa forminha, que eu deixo em cima da minha geladeira, assim, bem no fundo, onde nem aparece, e eu vou juntando lá. Quando juntou, tem uma certa quantidade, o que que eu faço? Eu tenho esse potinho aqui, um potinho desses de sorvete, que eu vou
quebrando elas e colocando aqui dentro, certo? Deixando elas menorzinhas, né? Só dá uma quebrada e deixa ali dentro. Vou fazendo isso, certo? Por quê? Vai tomar pouco espaço. Aí, quando eu reunir uma certa quantia, aí sim eu vou pegar e triturar. E, uma vez triturado, você guarda em algum potinho bem fechado, pode ser nesse potinho mesmo, e você tem por muito tempo, até você consumir todo aquele adubo, porque vocês vão ver que a quantidade que a gente coloca é pequena, não é muito por vez não, tá? Então isso aqui vai render bastante. Deixa eu voltar esse aqui pra cá, que eu só coloquei no potinho de vidro pra ficar mais fácil de ver. Então vamos lá, vamos bater isso daqui. Pra bater é fácil, não tem segredo. Você vai colocar no liquidificador. Precisa tampar bem o liquidificador, porque vai sair um pozinho bem fino, então ele tem que estar bem tampado, tá? Pode ser o liquidificador normal que você usa na cozinha, não precisa ser um liquidificador separado só pra fazer isso, não. É difícil dele bater. Então, quando termina de bater, a gente espera um pouco, a gente não abre logo. Vocês podem ver, olha, como tem um pozinho fino. Acho que deu pra ver pelo vídeo também o pozinho saindo enquanto tava batendo. Eu deixei ele bem fechado, as fissurinhas que tem na tampa eu deixei aqui pro meio, não deixei aqui na ponta, mas ainda assim ele sai esse pozinho, tá? Porque é muito fino. Mas é bem isso que a gente quer transformar a casca de ovo num pozinho o mais fino possível, certo? Então agora que já passou um tempinho, eu deixei uns minutinhos, agora eu vou abrir aqui pra gente poder ver como é que ficou o nosso adubo. Olha, esse pozinho fica por tudo. Dá umas batidinhas pra ele cair ali dentro, que eu quero aproveitar o máximo que eu puder. Olha só. E ele tem um cheiro bem fortezinho também. Vocês vão perceber quando vocês forem fazer. Então, ó, tem esse adubinho aí. E ele ficou um pozinho assim, ó. Bem fininho, tá? Então, vamos colocar um tanto aqui. Quando vocês forem guardar, é importante guardar em um recipiente fechado, tá? Pra não ficar pegando ar, umidade. Mas, ó, alguns pedacinhos até ficam um pouquinho maiores, mas a maioria deles vira um pozinho bem fininho. Então, vocês vão ver a diferença aqui quando a gente colocar aqui na terra, perto do que tava antes, olha. Olha como é que ficou fininho o pozinho, tá? E a quantidade que você vai usar. Para um vaso como esse que eu tenho aqui, uma colher rasa dessa de sopa, e não é daquelas colheres mais grandes, né? Uma colher média, é suficiente, tá? É só colocar ele de forma assim superficial sobre a terra, você mescla um pouquinho, né? A gente não mistura muito profundamente, para não mexer com as raízes da planta que já tá estabelecida aqui, né? Para não prejudicar a planta mexendo nas raízes. Então, você mistura apenas superficialmente e conforme você for regando, esse adubo vai indo pro fundo do vaso, né? Vai chegar até as raízes da forma que precisa. Então, para um vasinho como esse, uma colher rasa dessas de sopa. Se você for colocar num vaso do dobro do tamanho, coloca 2 colheres, por exemplo. Se você vai pôr num canteiro, aí o cálculo seria, digamos, por metro quadrado, de 15, 20 colheres dessa. Você pode, inclusive, pesar, colocar a primeira vez em um potinho assim, pra você ter uma medida mais acertada, né? Pra não ficar medindo de colher em colher, essa quantidade toda. Mede uma vez o quanto que dá 20 colheres, por exemplo, num potinho, e depois você usa aquele potinho sempre como medida nos seus canteiros. Tá bom? Quanto tempo que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer todo mês? Eu tenho que fazer cada 3 meses? Não. Uma vez por ano costuma ser o suficiente. Você só vai fazer essa adubação, digamos, a cada 6 meses, se você estiver trabalhando com um solo que seja muito ácido, tá? Mas aí você teria que testar, fazer aquela testagem, né, análise de solo, para ver se realmente ele tá ácido a ponto de você precisar colocar mais de uma vez no ano, senão é uma vez só no ano. Porque se você tornar o teu solo com um pH alcalino demais, né, também é prejudicial para as plantas. Então, nem de mais, nem de menos. Tem que ser sempre com equilíbrio. Então, temos aí um adubo fácil de fazer,
né? Que você vai, ao longo do seu dia a dia, reservando as cascas, guardando. Lembra sempre de lavar, né? Bem importante lavar, porque se você não lavar ela, acaba vindo mosquitinhos, né? Muitas pessoas falam que tem que pôr no sol, tem que secar no forno. Eu já fiz tudo isso, mas eu também já fiz, as últimas vezes eu fiz dessa forma, deixando dentro de casa mesmo, lavada, né? Deixando secar assim, no ar normal. E funcionou do mesmo jeito. Então eu acho que não tem necessidade, né? Você levar no sol é um trabalho a mais. A gente tem pouco tempo, né? Sempre para tratar das nossas plantas, da horta. Então tem que ser prático. E aí assim, você vai lavando, guardando, secou, encheu aquela forminha, tá seca, você coloca num potinho, né? Quebra elas, que aí diminui o tamanho, deixa num potinho e vai reservando. Quando aquele que você tinha pronto acabar, você faz novamente. Então é um trabalho cíclico que você vai tendo ali na sua cozinha e você vai sempre ter o adubo disponível. Aí tem a outra possibilidade de perguntas, né? Eu já vou pensando nas perguntas que podem surgir. Por exemplo, mas é melhor eu colocar na composteira e aí esse solo que sai da composteira, né? O composto ali, ele já vai ter o cálcio e tal. Pode ser interessante sim, só que como eu mostrei aqui, nesse caso, se ele tiver desse tamanho, quando você coloca na composteira, não vai ter muita utilidade. Só a gente recomenda, se você não tem tempo de fazer esses processos todos, é melhor você colocar na composteira do que você jogar no lixo, né? Então, se não tem jeito de processar, faça isso, coloque na composteira, ótimo. Mas se você tem possibilidade de fazer esse processo, que não é complicado, é fácil, é só você se acostumar a isso, né? Você vai ter um adubo muito melhor. E aí, quando você vai fazer uma adubação nas suas plantas, você vai colocar o composto, mas você também vai colocar um pouco disso daqui. Então, ele não tem necessidade de, uma vez que você fez o adubo desse formato, você levar ele para a composteira ainda, né? Ele já tá pronto aqui, é só utilizar. É lógico que para quem é grande produtor, né, produz em grandes quantidades, aí não consegue ter esse adubo só fazendo com cascas de ovo, né? Aí precisa comprar os sacos grandes de calcário e tudo mais. Mas para quem produz só para sua casa, né, eu acho que é mais do que suficiente. Deixe seu like, se inscreva no canal para continuar acompanhando esses conteúdos. A gente vai estar sempre trazendo novas dicas, informações e também mostrando as nossas experiências e as transformações que a gente vai fazendo aqui na nossa casa, no nosso quintal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!